Meus queridos e amados irmãos, estamos vivendo em um mundo que prepara as pessoas para tudo, já percebeu isso? Menos para a eternidade. Preparam o corpo para ter uma saúde boa, isso é bom. As pessoas preparam a mente para o sucesso, preparam para conquistas, mas tudo voltado para o aqui e agora. E a grande pergunta que ecoa hoje é simples e profunda. Estamos preparando o espírito, a alma e o corpo para o encontro com Cristo? Porque é importante nós refletirmos sobre esta pergunta, irmãos. E ao longo deste trimestre, nós caminhamos pela revelação bíblica do ser humano, assim como Deus o criou, falando sobre o ser humano de uma forma integral: corpo, alma e espírito. E agora chegamos ao final de mais uma jornada. Não é apenas o fim de uma lição, é na verdade um chamado à nossa consciência eterna. O apóstolo Paulo, ele diz claramente para nós que a nossa cidade está nos céus. E isso muda, obviamente, tudo, irmãos. Muda a forma como nós vivemos, muda a forma como nós pensamos, muda a forma como nós sentimos. Nesta lição, nós somos confrontados, inclusive, com uma verdade inegociável. Quem espera Jesus vive preparado, aguardando a sua volta. Que esta aula de hoje não seja apenas mais um encerramento de trimestre, mas seja de fato um reavivamento da esperança, um despertar para a santificação e uma renovação do anseio pela eternidade. Porque nós temos essa certeza, Jesus vem. E ele vem buscar um povo que está preparado. Tá bom, queridos? Então que estejamos prontos, estejamos de alerta quanto a isso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações, deixe também seu like e seu comentário e, claro, envia para aquela pessoa que ama a Escola Bíblica Dominical tanto quanto você. É a EBD Explicada 2.0 e a D Ministério Verdade e Vida, levando a palavra de Deus que transforma vidas. Vamos então para a nossa lição de hoje? Pegue aí a sua lição, pegue a sua Bíblia, pegue papel, pegue caneta, pegue o seu bloquinho de nota e vamos juntos então para mais uma aula permitindo o Senhor. E hoje, meus irmãos, falando sobre preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Você percebe que o ser humano vive sempre se preparando, seja profissionalmente, seja cuidando do corpo, seja cuidando dos seus interesses pessoais, o homem está sempre se preparando. Agora mesmo, muitos estão se preparando para o romper do ano, né? Compra roupa, compra isso, compra aquilo, se preparando para este final de ano, rompimento aí 2025 para 2026. Mas uma pergunta importante, meus irmãos: será que nós estamos nos preparando para a eternidade? Como anda a nossa preparação para a vida futura? Esta é uma pergunta importante, a gente vai discorrer sobre ela na nossa lição de hoje, que traz como texto áureo, o texto áureo da nossa lição está em Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 20, que diz assim a palavra de Deus: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O nosso texto áureo, eu não vou comentar agora essa passagem, porque nós falaremos dela no corpo da nossa lição, tá bom? E aí nós temos a nossa verdade prática, meus irmãos, que diz assim: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, e como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Meu Deus, que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Esse momento tão especial que nós aguardamos de um dia estarmos com o Pai na eternidade. Nosso corpo abatido, cansado, afadigado, recheados de muitas dores e enfermidades, ele será então transformado em um corpo glorioso e nós então passaremos a habitar para sempre com o Senhor.
E a nossa leitura bíblica em classe está em dois textos, Tito capítulo 2, verso 11 ao verso de número 14 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao verso de número 16. E eu quero chamar a sua atenção então para a primeira leitura, Tito capítulo 2, verso 11 ao verso 14. É interessante que você pegue a sua Bíblia, acompanhe aí ou se disponha da sua lição para estar acompanhando também esta ministração, tá bom? Olha o que diz aqui a leitura da nossa lição, a leitura bíblica em classe. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da vitória e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E aí nós temos a segunda leitura, que é 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas agora é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém, meus irmãos? Nós falaremos mais destas passagens bíblicas no corpo aqui da nossa lição. Vamos aqui já para a introdução da nossa lição, mas antes falaremos também sobre os objetivos da nossa aula de hoje. Quais os objetivos da nossa aula? Primeiro, levar os alunos a compreenderem que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito. Por isso que a expressão de Paulo, em tudo, não é assim? Em tudo sejais santificados. Então, a santificação precisa ser completa. E aí o nosso segundo objetivo é alertar os alunos sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação e a esperança na volta de Cristo. E por fim, ensinar que a santificação deve abranger todo o ser, corpo, alma e espírito, como preparação contínua para a vinda de Jesus. A santificação do homem na sua tridimensão é um preparo para aguardarmos o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Nosso autor, ele vai pontuar aqui na introdução da nossa lição que ao longo desse trimestre nós fizemos uma jornada de estudo acerca do homem, desde a obra-prima da criação, buscando conhecer o ser humano no que diz respeito ao seu corpo, a sua alma e o seu espírito, enfatizando também aquilo que a declaração de fé ela nos traz. O homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. E na lição de hoje nós iremos concluir falando sobre a necessidade de santificação do corpo, alma e espírito, enquanto nós aguardamos o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso autor, no primeiro ponto, ele aborda sobre preservando a esperança escatológica. Só para a gente pontuar aqui aos irmãos, os irmãos já devem ter ouvido e visto esta palavra escatologia ou escatológica. A palavra escatologia é uma referência à doutrina das últimas coisas. Então, preservando a esperança da volta de Jesus. Esta é a nossa primeira abordagem aqui no ponto de número 1. E qual é, então, a ideia central do nosso autor no ponto de número 1 da nossa lição?
Aqui é importante que você entenda e consiga captar a ideia central deste ponto, que fala sobre a esperança escatológica, a esperança da vinda de Jesus e a certeza da nossa vida eterna. E claro, isso é o combustível espiritual que vai sustentar uma vida de santificação integral no tempo presente. Nós vivemos essa santificação exatamente porque nós temos essa esperança e nós temos esta certeza. E aí o nosso autor pontua o alvo celestial. Meus irmãos, a Bíblia relaciona de forma direta a esperança futura e a vida santa no presente. Sempre que nós falamos da vida futura, a Bíblia também fala sobre a importância da nossa vida no presente. Por exemplo, quando a gente abre a nossa Bíblia, lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, o texto diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que interessante, a palavra seguir, usada aqui nesse texto, é uma palavra grega, a palavra dioko, que transmite a ideia, meus irmãos, literalmente de perseguir com empenho. É como quem corre atrás de um alvo. Então veja, a santificação, portanto, não é algo passivo. Ela é uma busca consciente, uma busca intencional, uma busca contínua. Você não é simplesmente santificado, você precisa buscar a santificação. E a expressão ver o Senhor, usada também nesse texto, que é uma expressão forte, né, que traz aí uma conotação diretamente escatológica, refere-se também à nossa comunhão presente, quanto também à nossa comunhão futura, nosso encontro final com o Senhor Jesus. Então, buscai, né, devemos buscar essa santificação sem a qual ninguém, meus irmãos, verá o Senhor. O nosso autor também menciona, 2 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 11 ao verso de número 14, e aqui Pedro vai conectar o futuro do mundo com o comportamento do crente. Então, a escatologia com o comportamento do crente. Ele vai falar, então, claramente para a gente, irmãos, aqui, que pessoas não deveis ser em santo procedimento e piedade. O que vocês não devem ser, ou não deveis ser, meus irmãos, senão pessoas santas no seu procedimento e pessoas piedosas na vossa conduta. Então, veja, o apóstolo, ele parte aqui da realidade da consumação futura de que haverá novos céus e nova terra, e nos confronta no tempo presente de que nós devemos viver em santidade. Então a lógica bíblica aqui é clara. Quem sabe para onde vai, vive de modo diferente aqui e agora. O conceito também de pecado, irmãos, na Bíblia, é o conceito de errar o alvo, e nos ajuda também a entender essa dinâmica. Então veja, o termo grego para pecado é o termo hamartia, que era usado, muito comumente usado, lá no século I, na antiguidade, para se referir, então, a um tiro com arco. E aí, quando você errava o alvo, você estava ali, então, não atingia o propósito, né, com a sua flecha, você estava errando o alvo. E, portanto, a palavra hamartia, ela está ligada à questão de errar o centro, de errar o alvo. Nós percebemos, por exemplo, lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3, versículo de número 4 e versículo 5, nós temos ali no Éden Satanás desviando o alvo do homem, oferecendo uma perspectiva terrena, imediatista e autônoma ao homem. E veja que somente em Cristo é que este alvo vai ser corrigido. Mas ali no jardim, Satanás, ele leva o homem a errar o alvo estabelecido por Deus. É como se o homem estivesse com a flecha mirando no alvo e Satanás, ele então atrapalhasse, desconcentrasse o homem, de tal forma que ele erra o alvo de Deus. E somente em Cristo é que esse alvo vai ser corrigido. E o apóstolo Paulo, ele vai inclusive falar isso em Colossenses capítulo 1, versículo 3 a versículo 5. Em especial ali nós temos Paulo falando que aquele que está em Cristo, a sua mente, o seu olhar, a sua visão agora, ele vai estar também em Cristo, né? Então Paulo confirma que pela esperança que vos está reservada nos céus, ou seja, nós caminhamos agora com esse olhar
da esperança daquilo que está reservada para nós nos céus. A palavra esperança aqui, a palavra grega elpis, não é um desejo incerto, imaturo, não, mas é uma expectativa segura, que está ancorada na promessa divina, na certeza de que Jesus voltará e de que nós aguardamos este momento tão precioso. Então veja, irmãos, no mundo grego-romano, a vida era fortemente orientada para o presente. As pessoas viviam para o aqui e para o agora. A maioria das filosofias, elas buscavam então o prazer, buscava a honra e a tranquilidade apenas nessa existência. A vida estava voltada para o aqui e para o agora. Quando nós lemos a mensagem cristã, a Bíblia Sagrada, aquilo que os apóstolos estavam falando, confronta diretamente essa mentalidade do aqui e agora e anuncia então uma vida futura real. Fala da ressurreição do corpo, fala de um juízo final. Então veja, irmãos, os primeiros cristãos, eles viviam como peregrinos. É isso, essa é a visão que a Bíblia nos passa. Muitas vezes os cristãos viviam marginalizados, perseguidos, privados de seus direitos. A esperança escatológica, portanto, não se trata de um detalhe doutrinário, mas se trata de uma necessidade vital para suportar o sofrimento e para nós mantermos uma vida de fidelidade ao Senhor enquanto nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Resumindo, o que é que nós aprendemos aqui neste subponto de número 1 do ponto 1 da nossa lição? Nós aprendemos aqui que a esperança escatológica ela vai produzir, primeiro, um foco correto, meus irmãos. A esperança escatológica produz em nós um foco correto. Em segundo lugar, a esperança escatológica também produz em nós uma vida santa. Aquele que tem essa esperança santifica-se. E também, segundo nos fala Pedro, quem tem essa esperança, ele persevera também no sofrimento. Ele não vive preso ou até mesmo detido ao que ele está vivendo no momento, às circunstâncias do momento. Mas ele tem aí essa esperança, ele tem aí esse olhar para além do sofrimento. E obviamente, irmãos, quem tem a esperança da volta de Cristo não pode, em hipótese alguma, viver apegado ao pecado, nem muito menos apegado ao mundo, ok? E para quem perdeu essa esperança escatológica, o que é que a gente percebe naquele cristão que, porventura, ele perdeu a esperança? Vejam, quem perde a esperança escatológica termina no presente vivendo um cristianismo superficial. Quem perde a esperança escatológica também começa a negligenciar a santidade. Quem perde a esperança escatológica vive no presente uma fé limitada. Quem perde a esperança escatológica passa a viver uma vida espiritual enfraquecida, porque morreu, acabou. Não tem essa esperança da eternidade, essa certeza da eternidade, meus irmãos. E aí o nosso autor pontua ainda sobre as oposições à visão celestial. Veja, aqui o nosso autor vai citar dois exemplos, sendo que o primeiro ele faz referência ao próprio Jesus. Ele fala sobre Jesus e o reino de Jesus, que não é deste mundo, não é terreno. Aí ele cita Mateus capítulo de número 4, versículo de número 8 ao versículo 10, onde Satanás ele tenta Jesus oferecendo os reinos deste mundo. Veja que a tentação não era apenas política, mas era uma tentação também escatológica, alcançar a glória sem cruz, ter um reino sem obediência. É uma eternidade sem submissão. Então veja, Satanás ele está pregando para Jesus, irmãos, ali uma busca pelo aqui e agora, esquecendo a sua missão, esquecendo o seu propósito. E Jesus rejeita isso, e fica isso ainda mais evidente, essa rejeição de Jesus, quando nós lemos lá em João capítulo 18, versículo 36, quando Jesus está ali diante de Pilatos, ele vai rejeitar essa visão, quando ele declara que o meu reino não é deste mundo. Jesus, ele não nega a sua atuação
no mundo. Ele não nega a sua existência neste mundo. Mas ele vai deixar claro que a sua origem, a sua natureza e a consumação da sua missão são celestiais. Entende? Já o segundo exemplo que o nosso autor cita, ele fala aqui de Paulo, e ele cita que Paulo e aqueles que negavam então a ressurreição, lá em 1 Coríntios, alguns negavam a ressurreição dos mortos, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 12, o que culturalmente, né, muitos gregos eles desprezavam o corpo e rejeitavam a ideia de qualquer ressurreição física. E aí Paulo ele vai reagir com firmeza. Ele diz no versículo 19, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, sem esperança futura, o cristianismo perde sentido, perde poder e perde a direção. E aí, nosso autor também vai falar, citando ainda Paulo, no terceiro subponto do ponto 1, sobre os inimigos da cruz de Cristo. Ele vai citar isso lá, baseado lá em Filipenses, capítulo de número 3, verso 18 a verso de número 21. Paulo descreve pessoas que vivem como inimigos da cruz de Cristo, irmãos. Qual é então o fim dessas pessoas? Como é que vivem estas pessoas que são inimigas da cruz? Veja, primeiro, o fim deles é a perdição, diz o apóstolo. Segundo, Paulo diz que o Deus dos inimigos da cruz de Cristo é o ventre. Terceiro, ele fala que a glória deles é a própria vergonha, não há glória alguma. E Paulo também fala que os seus pensamentos estão presos às coisas terrenas. Sua mente está aqui e não voltada para a eternidade. E aí Paulo também faz um contraste. Ele afirma que, quanto a nós cristãos, irmãos, a nossa cidade está nos céus. Não é isso que ele fala em Filipenses 3, versículo 20. A palavra cidade aqui é uma palavra grega muito conhecida dos irmãos em Filipos, porque os filipenses, eles viviam ali numa colônia romana. Filipenses era uma colônia romana. E eles entendiam muito bem esse conceito, porque eles viviam em Filipos, mas eles pertenciam à cidade de Roma. Então, quando Paulo fala isso, eles entendem perfeitamente. Paulo está dizendo para eles, olha, vocês são da colônia aqui dos filipenses, mas nós, né, vocês sabem que vocês pertencem a Roma. Da mesma forma é a vida espiritual. Da mesma forma é o crente. Ele vive na terra, mas pertence ao céu. Entende? Essa esperança, ela culmina na promessa de transformação do corpo, que está ligada aí diretamente à questão escatológica, à santificação do nosso ser de forma integral. Ok? Tranquilos? Quais são, então, as lições que nós aprendemos aqui nesse texto? Primeiro, irmãos, precisamos examinar os nossos alvos. Sua vida está orientada apenas para as conquistas terrenas ou está voltada para a eternidade? Reflita nisso. Em segundo lugar, nós aprendemos também que precisamos reavaliar as nossas escolhas, reavaliar as nossas decisões, porque as nossas decisões revelam aonde está a nossa esperança. Em terceiro lugar, nós também aprendemos que vivemos aqui como peregrinos, meus irmãos. Então, use o mundo sem se prender ao mundo. E em quarto lugar, nós aprendemos também que é necessário nós nos santificarmos com propósito. Não para parecer religioso, mas porque nós esperamos nos encontrar com Jesus. E por fim, alimente a sua esperança. Quem pensa no céu, ele vive melhor na terra. Repito, quem pensa no céu, ele vive melhor na terra. Meus irmãos, quem persevera na esperança escatológica, na esperança da segunda vinda de Cristo, não vive alienado, obviamente, da realidade, mas ele vive alinhado com a eternidade. A certeza da volta de Cristo transforma o presente, purifica nosso coração, sustenta em nós uma vida santa até o fim, porque nós temos a esperança da volta de Jesus, a esperança de que um dia estaremos com Ele nos céus, queridos.
Amém? Nós não podemos, em hipótese alguma, perder essa visão. Nós estamos com os pés na terra, mas os nossos olhares, a nossa visão está no céu, irmãos. Amém, meus irmãos? A sinopse do nosso ponto 1 diz assim: a esperança na eternidade com Cristo fortalece a santificação e mantém o crente focado no propósito celestial. Amém? Vamos então para o nosso segundo ponto, queridos. Perigos de teologias modernas. Eu achei interessante essa colocação aqui do nosso autor, falando sobre o perigo das teologias modernas, porque ele nos mostra claramente, né, inclusive aqui pela ideia do nosso ponto de número 2, você percebe claramente que a ideia central do ponto número 2, e aí dada a importância dele abordar esse aspecto aqui, é que quando a fé cristã ela perde o foco escatológico, quando nós vivemos uma fé que não vê ou não busca a eternidade, a esperança não está nos céus, a santificação enfraquece. A missão da igreja ela vai se diluindo e o evangelho é reduzido a meros discursos, sem poder espiritual, sem vida espiritual. A gente passa a viver em um mero contexto religioso, sem qualquer esperança de vida futura. E aí a gente precisa ter cuidado primeiro com o cristianismo secularizado, irmãos. Vivemos uma época em que o cristianismo está, infelizmente, secularizado. E Jesus, inclusive, já tinha nos advertido isso. Nosso autor vai mencionar aqui que o próprio Cristo já tinha nos alertado de que nos últimos dias a humanidade estaria tão distraída com a vida cotidiana que passaria a ignorar os sinais espirituais. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 26 a versículo 30, Jesus fala que assim como foi nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, né? Assim, estavam ocupados com as coisas comuns da vida, que não eram pecados em si mesmo. Mas o problema era esquecer do principal. Eles focaram somente em comer, beber e casar, ou seja, no estilo de vida comum do seu tempo, esqueceram de que a vida não se resume a isto. Então veja que o problema não era comer, não era casar, mas era viver como se Deus e como se a eternidade não existisse, irmãos. Esse era o grande problema, entende? O problema era viver como se Deus não existisse e como se a eternidade fosse nada também, não existisse. Então esse era o grande problema. Veja, o mesmo padrão também nós encontramos lá em Lucas capítulo 18, na parábola lá da viúva persistente, do capítulo de número 1 ao versículo, do capítulo 18, versículo 1 ao versículo de número 8, Jesus também vai nos citar aqui um exemplo muito crucial. E ele começa perguntando: porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Jesus alerta sobre a necessidade da perseverança até a volta de Jesus. O risco que todos nós sofremos é esfriar espiritualmente enquanto o tempo vai passando, a fé vai esmorecendo, a esperança vai diminuindo. Aí Paulo, meus irmãos, lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao versículo 5, Paulo, ele vai nos falar que as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, nós precisamos estar revestidos de armamentos espirituais para não esfriarmos a nossa fé enquanto aqui caminhamos. O apóstolo deixa claro que a igreja não vence batalhas espirituais, meus irmãos, com estratégias humanas. Não. O cristianismo, meus irmãos, quando ele vive lutando com estratégias humanas ou quando fazemos do cristianismo puramente algo secular, e aí a gente começa então a buscar resolver os conflitos da nossa sociedade através de quê? De apenas questões políticas, ideológicas e sociológicas. E eu penso que esse é um dos grandes problemas hoje que a gente vive, irmãos, porque o cristianismo está secularizado e aí a gente quer resolver as demandas da sociedade como? Através de viés ideológico. Há muitos que têm sua esperança de que o mundo será melhor e o mundo mudará e nós viveremos então um milênio aqui na Terra, um tempo de paz aqui na Terra, se nós trabalharmos excessivamente no campo político, no campo ideológico, no campo sociológico. E aí as pessoas pensam que se a gente tiver
uma igreja que domine os espaços, então, políticos, sociológicos, ideológicos, e aí o mundo vai mudar. Veja, vai ter melhoras, vai. Mas se a gente olhar para a igreja, para o cristianismo, apenas nesse aspecto, nós iremos perder a natureza espiritual da igreja, irmãos. O foco espiritual da igreja. No primeiro século, isso já era presente. O Império Romano valorizava muito o poder, valorizava o status, valorizava o pragmatismo, aquilo que dava certo, não os meios que se usavam para se alcançar o que era certo. O cristianismo nasceu como um movimento espiritual, não, irmãos, como uma reforma social. Você percebe que o cristianismo não é um movimento político, não é um movimento social, ok? Embora o cristianismo possa fazer reformas sociais e trazer também mudanças políticas, a sua força não está na política, a sua força está no testemunho. A sua força não está nas ideologias, a sua força está na santidade. A sua força não está nas questões sociológicas da nossa sociedade, mas está no poder do Espírito Santo. Então hoje, nós percebemos que há uma ênfase muito grande nas ideologias, na política, na sociologia, no que é social, e se esquece de que a nossa fé ela está fundamentada na palavra de Deus e fundamentada na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está no céu. Hoje, repete-se um fenômeno semelhante, irmãos, que é tentar legitimar a fé apenas quando ela se adapta à nossa cultura, às nossas agendas culturais. E isso vai gerando, então, um cristianismo aceito pelo mundo, mas, infelizmente, despido de autoridade espiritual. Aí nós temos um cristianismo que consegue flertar com todas as camadas da sociedade e entrar em todas as camadas da sociedade, mas, infelizmente, que não tem mais poder, autoridade espiritual. Jesus ele afirmou que os sinais espirituais, irmãos, eles devem acompanhar aqueles que creem. Não é os que creem devem seguir sinais, mas os que creem vai ter sinais que os acompanham. E esses sinais não são entretenimento, mas é confirmação de que Deus ele atua muito além da lógica humana, irmãos. De que a igreja ela vive e caminha no poder do Espírito Santo e não no poder de um Estado, não no poder político, não no poder social, não no poder de um status ou de influência na sociedade. Entende? Então, resumindo, irmãos, só para que a gente possa compreender e sintetizar melhor este ensino, vejam. Um cristianismo secularizado, primeiro, ele prioriza pautas humanas e não pautas espirituais. Um cristianismo secularizado minimiza o pecado, irmãos. Um cristianismo secularizado, ele enfraquece a oração. Ele busca resolver as questões sociais pela força do braço e não pela força do joelho. E aí ele se esvazia, obviamente, do poder espiritual. Resolve com a racionalidade e com a intelectualidade. Se resolve, então, politicamente, mas não se resolve na dependência do Espírito Santo. Isso substitui a dependência de Deus por métodos humanos, irmãos. Agora, quando nós olhamos para um cristianismo bíblico, o que é que nós percebemos? Primeiro, um cristianismo bíblico ele confronta o pecado. Segundo, um cristianismo bíblico depende do Espírito Santo, não de política, não de status, não de questões ideológicas. Um cristianismo bíblico vive em santidade, busca viver uma vida diferente porque é luz e é sal desta terra. Um cristianismo bíblico mantém uma viva esperança da volta de Cristo. Nós não vivemos presos ao aqui e agora, mas nossa esperança está nos céus. Amém, meus irmãos? E aí o nosso autor também fala sobre falsos discursos. E ele começa citando aqui Tiago, capítulo 1, versículo 22. E ele fala sobre o perigo que o cristianismo corre de se tornar um mero discurso, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 2, Tiago diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Veja, o verbo enganar, ou enganando aqui,
trata-se de uma expressão que significa iludindo-se com argumentos falsos. Ou seja, é criar uma lógica que parece correta, mas que não transforma vidas. E veja que é possível falar bonito sobre a fé, falar bonito sobre o Evangelho, ter uma boa oratória sobre as Escrituras e falar muito bem das Escrituras, mas, infelizmente, continuar distante da obediência à palavra. É você transformar o cristianismo em mero discurso. Então, o cristianismo moderno corre o risco de se tornar apenas uma questão retórica, cheia de críticas, de análise, de desconstruções, mas vazia de prática. Veja, isso não é o alvo, irmãos. Não é o alvo daquilo que a própria palavra de Deus nos ensina. Não é. Isso não é o alvo do evangelho, meus irmãos. Se tornar, então, meros discursos, retórica, não. Eu sei que no primeiro século a gente já vivia isso, por isso que o que eu estou falando aqui não é algo novo. Essa ideia de desassociar discurso e prática não é algo novo, é algo que já acontecia no primeiro século. Havia quem se orgulhasse, então, de conhecimento, mas não se submetia à palavra de Deus. E veja que nossa lição também fala sobre aqueles que são antitradição, aqueles que rejeitam a vida cristã simples. Hoje, irmãos, muitas vozes atuais, eles atacam toda e qualquer forma de tradição cristã. É como se a tradição fosse sinônimo de erro. Alguns chegam até a demonizar a tradição. Vejam, a tradição ela é importante, irmãos. É claro que a nossa autoridade final é a palavra de Deus. Nós temos como regra de fé e prática a palavra de Deus. Mas é importante dizer que a tradição também é importante. Quando nós olhamos biblicamente a palavra tradição, por exemplo, a palavra grega paradossis, ela pode ser boa quando transmite fielmente a fé apostólica, e quando ela não transmite fielmente a fé apostólica, a fé bíblica, a gente rejeita, meus irmãos. Então a tradição ela é boa, desde que ela esteja alinhada com as Escrituras. Você não pode desprezar a tradição simplesmente. Amém? E aí nós temos o perigo, irmãos. O perigo de você rejeitar a tradição sem ao menos você filtrar a luz da palavra de Deus. E o perigo está exatamente em desprezar a fé vívida, a fé prática, a fé que você leva para o dia a dia. Então a fé, irmãos, é algo que a gente vive no dia a dia no bairro, no campo, na igreja local, na escola, na cidade. Hoje a gente vive uma busca, né? Presenciamos hoje uma busca de muitos que têm buscado uma espiritualidade mais sofisticada, não se contenta com a simplicidade do evangelho, e aí começa a buscar uma fé mais sofisticada, uma fé mais inovada, uma fé mais, assim, sabe, mais light, e aí se esquece da simplicidade do evangelho. Infelizmente, muitos têm buscado uma espiritualidade sofisticada, porém distante da realidade cotidiana e principalmente, irmãos, da Bíblia Sagrada. O evangelho pregado pelos apóstolos, você percebe que é um evangelho simples, contudo, irmãos, é um evangelho poderoso. Se você ler os evangelhos, vai ver que o foco primordial da pregação do evangelho é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva o homem para o céu. Então vejam, esta era as 4 principais mensagens dos nossos pais, do evangelho. E hoje a gente tem visto, irmãos, um modismo terrível, pregações que já não falam mais sobre salvação, não falam mais sobre batismo com o Espírito Santo, não falam mais sobre a volta de Jesus, não falam mais sobre a cura por intermédio do poder do Espírito Santo. Nós temos aí um outro evangelho. Ou o perigo também está em você pegar uma dessas mensagens e tornar a única mensagem. Imagine que você transforme a cura, Jesus cura, como se fosse a única mensagem do evangelho. E aí você termina desprezando os outros ensinamentos do evangelho. Há aqueles, por exemplo, que dão uma grande ênfase na volta de Jesus e pregam somente sobre a volta de Jesus.
Eu li um livro uma vez que diz que o autor, diz o autor que um homem, ele pregou durante mais de 20 anos na sua igreja somente no livro do Apocalipse. Imagina, irmão, se pregar 20 anos somente no livro do Apocalipse, como se a Bíblia se resumisse apenas em Apocalipse. Não é saudável. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo, os pregadores que temem o Senhor, eles têm nas suas mensagens esses 4 pilares da pregação, da tradição cristã, que poderíamos chamar assim de mensagens que eram pregadas desde o primeiro século. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve Jesus voltará. Quando se perde a expectativa, meus irmãos, de que Cristo vai voltar, obviamente que muitos começam a tratar a santificação como algo opcional. Santificar-se ou não, tanto faz, porque não tem a esperança da vida eterna. Nosso autor fala também sobre prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Veja, o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 15, ele vai falar aos Coríntios, né, ele vai fazer uma crítica aí neste capítulo, porque alguns ali em Coríntios negavam a ressurreição. Então Paulo vai reagir a estes que negavam, dizendo de forma irônica: comamos e bebamos, e amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo é, já que não tem esperança de vida futura, de vida eterna, então a gente come e bebe, e amanhã morreremos, e ponto final, acabou. Essa frase é uma frase irônica do apóstolo Paulo àqueles que naquela época já tinham ali um conceito de vida, uma visão de vida existencialista. Ou seja, um conceito de vida que não é eternidade. O sentido da vida estava unicamente no prazer imediato. Então Paulo mostra que negar a esperança futura destrói o fundamento da fé cristã. Aí ele fala também aqui sobre a questão da teologia da prosperidade, que reduz, em muitos casos, a esperança cristã apenas a questões materiais. Você chega nessas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, o tempo todo é falando somente sobre ter, possuir, conquistar, vencer, entende? Ou seja, reduz a esperança cristã apenas a bens materiais, a conquistas materiais. Quando esses bens não vêm, aí você percebe a igreja frustrada, os cristãos abatidos, sabe? Aflitos porque Deus falou e não cumpriu. Não, Deus não falou. Você que foi atrás aí dessas teologias que prometem o céu e a terra, no final não te dá nada e você fica frustrado, compreende? Aí ele aponta também para um outro risco, irmãos, para um outro risco, que é também o abandono dessa expectativa do arrebatamento da igreja. Vivemos aí um engajamento cultural muito grande, que tem substituído a redenção por uma política cultural, por uma política chamada também de política pública, né? Ou melhor, uma teologia pública, corrigindo aqui, uma teologia pública, onde as pessoas estão transformando o evangelho em puramente uma teologia pública, substituindo aí por projetos, irmãos, projetos de redenção cultural. A salvação vem pela mudança cultural, a salvação vem pela mudança política. Veja, e não é por meio disso. A Bíblia, ela não apresenta a igreja como salvadora dos sistemas humanos, mas a Bíblia apresenta a igreja como proclamadora da salvação em Cristo. Então veja, a mensagem apostólica, ela permanece atual. Lá em Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro, ele prega e diz que arrependei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. Ou seja, esta é a mensagem da igreja. Esta é a mensagem que nós devemos pregar. Não é a mensagem de que se a gente mudar a cultura, mudar os conceitos e mudar aí a questão política, nós então mudaremos ou rediremos, né? Salvaremos a nossa sociedade, o mundo. Não, irmãos. O que é que nós aprendemos aqui nesse segundo ponto da nossa lição, meus irmãos? Nós aprendemos que teologias distorcidas produzem, então, uma esperança limitada ao presente. Teologias distorcidas produzem uma fé utilitarista. A fé é somente para eu
atender algo ou fazer algo, ou apenas quando me serve é que eu uso ela. Então a fé ela é útil neste sentido, então eu uso a fé. A fé não é útil neste sentido, então eu desprezo a fé. Nós aprendemos aqui também que a santificação ela é enfraquecida quando nós temos aí uma fé ou uma teologia distorcida, né? Uma fé, infelizmente, que está seguindo aí as teologias modernas. A santificação ela é enfraquecida, meus irmãos. Aí acontece também o quê? Uma frustração espiritual, porque você começa a seguir essas teologias de prosperidade que prometem o céu e a terra, no final você fica frustrado. Agora, quando nós lemos os evangelhos, os apóstolos, você percebe que o evangelho bíblico, ele vai produzir, na contramão daquilo que as teologias modernas produzem, o evangelho bíblico produz eterna esperança, uma esperança eterna. O evangelho bíblico produz vida santa. O evangelho bíblico produz perseverança. O evangelho bíblico tem uma missão clara, meus irmãos: evangelizar, povoar o céu. E o cristão que tem, então, essa certeza, né, que prega e que vive o evangelho bíblico, ele tem essa expectativa, essa certeza da volta de Jesus. Amém, meus irmãos? E quais são, então, as lições que nós aprendemos aqui no nosso ponto 2 para nós caminharmos para o ponto 3? Primeira lição, irmãos: avalie o conteúdo que você consome. Não saia por aí se alimentando de tudo. Não. Veja se aquilo que você está se alimentando está fortalecendo a sua fé ou se está apenas fortalecendo a sua opinião. Ainda, nós aprendemos aqui que é necessário a gente examinar a nossa esperança. A nossa esperança não pode estar na terra, a nossa esperança tem que estar no céu. Aprendemos ainda que não devemos trocar poder espiritual por aceitação cultural. Não podemos trocar o poder espiritual por questões ideológicas ou políticas. E, meus irmãos, aprendemos também que é necessário a gente valorizar a fé simples, a fé prática, a fé bíblica, a fé que não apenas se restringe ao conhecimento, mas que nos leva de fato a uma vida prática. Amém? E aí nós precisamos também entender que este ponto aqui também nos ensina a expectativa da volta de Cristo. E esta expectativa nos leva literalmente a purificar a nossa vida. Meus irmãos, toda teologia que diminui a eternidade, ela vai relativizar o pecado e vai enfraquecer a esperança na volta de Jesus. Por quê? Porque eles não vão procurar se edificar, se santificar, não vão procurar viver uma vida separada para aguardar o Senhor Jesus voltar. Agora, o cristão maduro, meus irmãos, ele permanece firme, ele permanece ancorado na palavra, vivendo em santidade enquanto ele aguarda o glorioso dia da volta de Jesus. Amém, meus irmãos? E ainda, o nosso autor, ele fala aqui na sinopse do ponto de número 2, teologias seculares e distorcida enfraquece a missão da igreja e desvia o foco da santificação e da volta de Jesus. E por fim, meus irmãos, conservando espírito, alma e corpo. E aqui a gente finaliza a nossa lição abordando esse terceiro ponto, cuja ideia central deste terceiro ponto, o nosso autor aqui nos traz claramente, é a santificação bíblica. Ela não é parcial, ela não é seletiva. A santificação, ela alcança o ser humano por completo, alcança o espírito, a alma e o corpo. E aí nós temos também uma preparação contínua do nosso coração, porque não podemos pensar que aguardar Jesus é estar desapercebido ou dormindo. Não, precisamos estar em uma preparação contínua e consciente de que o nosso Senhor, de que o nosso Salvador, ele irá voltar para buscar a sua igreja. E aí o nosso autor fala sobre prontos para o retorno de Cristo. Vejamos então 1 Tessalonicenses, que é um texto-chave que eu falei para você no início das nossas aulas, que iria permear toda a lição. E nada melhor do que terminar a nossa lição também com esse texto em mente.
Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, Paulo ele vai dizer que eu mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo está escrevendo esta carta em um contexto profundamente escatológico. Se você ler a carta aos Tessalonicenses, é uma carta escatológica. E quando nós olhamos então para o contexto desta carta, Paulo está falando da volta iminente de Jesus. E não é por acaso que Paulo vai encerrar o capítulo falando exatamente sobre a necessidade da santificação, da oração, dando ali alguns conselhos práticos para que o cristão viva em santificação de forma integral. A expressão que Paulo usa, vos santifique em tudo, indica literalmente a totalidade. Sem áreas de reservas ou áreas intocáveis, não é uma santificação parcial, mas nos traz literalmente a totalidade do nosso ser deve estar santificados, aguardando a volta do Senhor. Já o verbo conservar transmite literalmente a ideia de guardar, preservar, manter sob vigilância. Então veja, meus irmãos, que a santificação não é apenas um evento passado. É uma condição que deve ser mantida até o retorno de Cristo. E ele fala também a ordem, né? Assim, espírito, alma e corpo. Veja que esta ordem não é uma questão casual. Ela aponta para a visão bíblica do homem como um ser integral, em que nenhuma dimensão ela pode ou deve estar desconectada da outra. Então a santidade, diz Paulo aqui, deve alcançar o espírito, que é a nossa relação com Deus, deve alcançar a nossa alma, que é os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas vontades, e deve também alcançar o nosso corpo, ou seja, a nossa conduta, nossos hábitos e as práticas daquilo que nós fazemos deve estar alcançada e moldada pela santificação. Então veja, a igreja de Tessalônica, que vivia ali debaixo de perseguição, sofria uma pressão cultural muito grande, ela deveria viver nessa iminente expectativa da volta de Cristo. Só que alguns irmãos estavam confusos, estavam ansiosos, e havia quem negligenciasse também as suas responsabilidades diárias. Alguns irmãos lá de Tessalônica, eles deixaram de trabalhar porque acreditavam que Jesus estava voltando aquele momento mesmo, exatamente naquele momento. Então trabalhar para quê? Jesus já está voltando. Alguns deixaram de trabalhar. E Paulo diz assim, se vocês estão sem trabalhar porque julgam que Jesus vai voltar agora e por isso já devem abandonar os seus trabalhos, então é importante que vocês aguardem Jesus sem comer, tá bom? Fiquem sem comer. Quem não trabalha não coma. Fica aguardando Jesus em jejum. Entende? Paulo corrige então esses extremos, irmãos, mostrando que nem devemos estar ansiosos demais quanto à volta de Jesus e nem devemos abandonar a santificação, mas devemos viver a santificação de forma consciente, viver em vigilância espiritual, expressando aí uma vida equilibrada, uma vida obediente, uma vida irrepreensível enquanto nós aguardamos Jesus voltar. O verso 22 nos fala que abstendo-vos de toda a aparência do mal. Ou seja, o texto está preparando o terreno para a oração do versículo 23, que é sobre a santificação que deve abranger todo o nosso ser. A santificação envolve nossas escolhas, envolve disciplina espiritual. E o que é que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Aprendemos que a santificação, ela tem como foco a vinda de Jesus. Nós nos santificamos porque nós sabemos que Jesus vai voltar. E por isso nós temos essa consciência da volta de Cristo, por isso nos santificamos. Nós temos consciência da necessidade de vigilância constante, porque Jesus pode voltar a qualquer hora. Nós temos a consciência de que precisamos viver uma vida irrepreensível diante de Deus. E claro, quem tem essa esperança da vida futura e aguarda Jesus voltar, deve viver inteiramente na dependência da graça divina.
E claro, qual resultado isso nos traz, meus irmãos? Qual o resultado de mantermos essa esperança viva de que Jesus vai voltar? O que é que isso nos provoca? Provoca, primeiro, irmão, sensibilidade a Deus. A nossa alma passa a viver mais alinhada com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. O nosso corpo, ele passa a viver submisso à vontade do Senhor. Porque nós temos essa esperança de que Jesus voltará, de que Ele estará conosco. Amém, meus irmãos? E nosso autor também fala sobre uma santificação completa. A santificação completa. Aqui, nosso autor, ele fala de uma santificação tanto progressiva, como também da necessidade da perseverança na santificação. Aí ele vai citar Apocalipse capítulo de número 22, versículo 11, quando diz: quem é santo, santifique-se ainda mais. Esse texto aqui de Apocalipse 22, versículo 11, não sugere, obviamente, perfeição, irmãos. Mas aqui se trata de um crescimento contínuo. Ou seja, enquanto vivermos neste mundo, nós precisamos, então, buscar diariamente uma vida submissa à vontade do Espírito Santo de Deus. Jesus aqui está nos ensinando que a santificação, ela é trabalhada no ser humano de dentro para fora, trabalha no interior do crente. Por isso que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados limpos de coração. Veja aqui, coração é uma referência ao centro do ser humano, onde estão os afetos, onde estão as intenções, os pensamentos. Então Deus, ele não deseja apenas um comportamento externo ajustado. Ele quer que o interior do homem seja transformado. Por isso que a pregação bíblica tem como propósito não a informação, mas tem como propósito a transformação do ser humano. Amém, queridos? Então, diante das limitações humanas para a santificação, o nosso autor também aponta ainda, o próprio Paulo vai apontar isso no versículo de número 23, que é o Espírito Santo, irmãos, é Deus quem vai efetuar isso em nós. Então a Bíblia ela é muito realista ao afirmar que se nós tentarmos viver uma vida santa pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria força, nós não iremos conseguir vencer o pecado. Porque a santificação não é obra exclusiva, irmãos, do ser humano. Mas a santificação é resultado da ação graciosa de Deus no nosso coração. Nosso autor vai citar João capítulo 1, versículo de número 1 João capítulo 1, versículo 7, quando ele diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A palavra purificar aqui, que é uma palavra-chave nesse texto, está no tempo presente e contínuo. O que significa, apóstolo? Indica uma ação constante. Ou seja, isso nos traz uma segurança, irmãos. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que quando nós falhamos, nós não somos descartados. Por quê? Porque nós somos chamados de volta ao arrependimento. Nós podemos ser restaurados por intermédio da graça de Deus. Amém, meus irmãos? O que é que nós aprendemos aqui para nós finalizarmos? O que é que nós aprendemos no nosso ponto de número 3 da nossa lição? Aprendemos que a santificação, ela exige de nós uma santificação completa. Ela começa no Espírito, nossa comunhão com Deus, através da oração, sensibilidade espiritual, contato com o mundo espiritual. Mas a santificação também ela alcança a nossa alma, nosso pensamento, nossa mente, nossas emoções, nossa vontade. E a santificação também alcança o nosso corpo, muda nossos hábitos, nos disciplina, muda nossa conduta para que tenhamos uma conduta irrepreensível. Amém? Meus irmãos, Deus em sua graça, Ele nos deu os meios pelos quais nós podemos sustentar ou manter uma vida santificada. Quais são os meios, então, para que nós possamos viver uma vida santa? Palavra, leia a Bíblia. Oração, não deixe de orar. Comunhão, é preciso congregarmos. E, claro, irmãos, a ação contínua do Espírito Santo em nosso coração. Amém? Somente assim nós podemos sustentar uma vida santa. Amém, queridos? Então, que você possa guardar esta palavra no seu coração, guardar esta palavra na sua vida. Chegamos então ao finalzinho aqui de mais uma aula para a glória de Deus. Vivemos aqui
trimestre, né, irmãos? Momentos maravilhosos de crescimento, de aprendizado, mas chegamos ao fim com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de esperança. Estudamos aqui o ser humano como Deus o criou, corpo, alma e espírito ao longo desse trimestre. E aí nós temos esse chamado de Deus aqui no final a viver em santificação enquanto nós aguardamos a gloriosa volta de Jesus. Portanto, meus irmãos, vivamos neste mundo, mas a nossa pátria não está aqui. Nós somos apenas peregrinos caminhando para a eternidade. Que nenhuma distração, que nenhuma teologia vazia, que nenhum apego terreno nos faça perder o foco. Enquanto esperamos Jesus, guardamos todo o nosso ser na presença de Deus, firmes na fé, constantes na santidade e cheios de esperança. Como diz o louvor da harpa cristã, hino 300, nossa esperança é a sua vinda. Que Deus em Cristo aplique essa palavra aos nossos corações. A nossa frase final diz assim: quem vive com os olhos na eternidade, santifica cada detalhe da vida. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida, em o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho então de mais uma aula, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida. Quero aqui agradecer a Deus por você ter ficado conosco até aqui e juntos termos aprendido mais da palavra de Deus, tá bom? Desejo a você um excelente final de ano e nos encontramos no próximo ano, dando continuidade aqui agora a nossa nova lição, nosso novo trimestre, falando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas, tá bom? Estaremos juntos estudando essa nova lição, permitindo Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.